Olá, estudante! Está tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Adonias, da disciplina de ensino religioso. Muito bom estar aqui com você para junto aprendermos a identificar crenças e valores pessoais que orientam atitudes e escolhas. Muitas vezes, tomamos decisões sem perceber, porém, lá estão elas organizando a vida e os relacionamentos. Antes de iniciar a nossa aula, você não pode esquecer de registrar a sua presença usando esse QR Code que vai aparecer na sua tela com o seu celular. Combinado? Antes de começar, vamos passar algumas informações importantes aos professores e às professoras que estiverem nos acompanhando. Essa aula foi organizada para os anos finais e tem como objetivo trabalhar a seguinte habilidade: reconhecer e respeitar as práticas de comunicação com as divindades em distintas manifestações e tradições religiosas. E o objetivo da aula: discutir como as crenças e convicções podem influenciar escolhas e atitudes pessoais e coletivas. Apresentações feitas, agora vamos para a nossa aula. Nesta aula, nós temos como objetivo identificar crenças e valores pessoais que orientam atitudes e escolhas. Muitas vezes tomamos decisões sem perceber, porém, lá estão elas, organizando a vida e até os relacionamentos. Esse tema, que faz parte do nosso conteúdo curricular, é muito interessante. E você vai perceber que crenças e valores pessoais orientam nossas atitudes e escolhas. Durante o nosso estudo, você vai perceber que algumas perguntas que os gregos faziam continuam sendo feitas e que precisam de respostas através de nossas práticas e às vezes influenciadas pela nossa crença. Podemos relembrar as perguntas: como saber se uma conduta é boa ou não? Por que o bem é uma virtude e o mal é um erro? O que é bem e o que é mal? O que é melhor, ser justo ou injusto? Durante a aula, vamos responder essas perguntas e ainda acrescentar uma reflexão de despertar você da sua responsabilidade de decidir sobre a sua vida o que é melhor para o presente e para o futuro. Vamos começar falando sobre o processo de tomada de decisão. Para aprender a tocar um instrumento musical, é preciso muita atenção, especialmente no início. Para tocar violão, por exemplo, é necessário saber ler a partitura, conhecer os acordes musicais, pressionar as cordas correspondentes com uma mão e dedilhar ou tocar todas as cordas de uma vez com a outra mão. São muitas ações que precisam ser executadas ao mesmo tempo. No começo pode ser difícil, mas depois de muito treino, é possível tocar sem perceber cada uma desses passos. Ou seja, com o tempo, os movimentos se tornam automáticos e para quem assiste, a atividade pode até parecer fácil. A vida exige que tomamos decisões a todo momento, tanto que muitas vezes fazemos escolhas sem nem perceber. A boa notícia é que, com o tempo e prática, podemos aprender a fazer escolhas apropriadas. Essas escolhas vão determinar nossas decisões e as nossas metas. Constantemente nós vemos em situações em que é preciso decidir o que fazer. Às vezes decidimos algo sem nem perceber. É o que acontece em quase metade das nossas ações diárias, como repetir o trajeto para a escola ou comer o alimento que sempre comemos. Essas situações são exemplo de hábitos, ações que realizamos sem perceber que foram escolhidas por nós. Muitos hábitos são adquiridos na vida familiar e social. Algumas decisões, no entanto, precisam ser tomadas com muita responsabilidade, avaliando todas as possibilidades, pois podem definir o nosso futuro. Se bastante praticada, a nossa capacidade de decidir de maneira consciente garante bons resultados.
Determinadas questões são essenciais na etapa que você está vivendo, como os estudos, vida social, vida familiar, e cada uma delas, as decisões e escolhas devem ser feitas com responsabilidade. Uma decisão responsável é aquela que considera a melhor solução para um problema ou uma situação. Tantas decisões podem causar ansiedade. Como saber qual é a melhor opção? Quais códigos de conduta seguir? Como lidamos com os estudos, por exemplo? Pode refletir no nosso futuro de modo positivo ou negativo. Assim, no dia a dia da vida escolar, é preciso fazer escolhas constantemente a respeito da melhor maneira de aprender, de se comportar durante as aulas, do tempo dedicado aos estudos em casa, etc. No futuro, muito da vida profissional dependerá das experiências escolares. Você já pensou o que você quer trabalhar? Você já está trabalhando e é feliz com o que faz? Identificar os seus gostos pessoais, as suas habilidades, as atividades nas quais tem melhor desempenho e a maneira como interage com as pessoas pode ser um bom caminho para o autoconhecimento essencial para o processo de tomada de decisão. Para uma tomada de decisão, precisamos de um projeto de vida. Atualmente, temos muita pressa em tudo o que fazemos e esperamos que tudo seja imediato e instantâneo. Você costuma pensar em coisas que só você vai executar daqui a muito tempo. Você planeja o futuro? Ter um projeto de vida pode ajudar a pensar ao longo do prazo e estabelecer metas. O projeto de vida de algumas pessoas é a luta por seus valores. É o caso da paquistanesa Malala, em 1997, a mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, com apenas 17 anos. E desde os 11 anos, Malala já defendia em seu blog o direito das meninas de frequentar a escola. Ela foi vítima de um atentado do Talibã em outubro de 2012, com 15 anos, enquanto voltava da escola. Recuperou-se em Londres e se tornou porta-voz de uma causa que é o seu projeto e objetivo de vida: a defesa do direito à educação. Você não pode esquecer de registrar a sua presença usando esse QR Code que vai aparecer na sua tela com o seu celular. Continuando, em nosso projeto de vida, também é necessário ter a visão de mundo, que tem relação direta com a compreensão dos valores individuais e coletivos. Uma parábola de autoria desconhecida conta como três trabalhadores da construção de uma catedral descreviam suas atividades, que consistiam em cortar pedras. De mau humor, o primeiro descreveu seu trabalho simplesmente como quebrar pedras. O segundo descreveu seu trabalho com a maneira de se sustentar com seu salário. Com muito orgulho, o terceiro trabalhador afirmou que estava construindo uma catedral. 3 pontos de vista diferentes sobre a mesma atividade. Para o primeiro trabalhador da parábola, talvez o trabalho não tivesse nenhum significado, ou tivesse até um significado negativo. Para o segundo, o trabalho era um dever, uma troca, o trabalho pelo salário. Já o terceiro parecia ver que as pedras que ele quebrava seriam a base e as paredes de uma catedral e desempenhava a função com orgulho e satisfação. Sentia-se realizado, o que lhe dava mais ânimo mesmo diante de uma tarefa difícil. Podemos definir valores como princípios de uma pessoa ou uma organização que determinam os relacionamentos entre os indivíduos, o comportamento em sociedade,
a interação deles com o meio ambiente. Os valores direcionam a conduta humana e orientam decisões. Podemos perceber que os filósofos da Grécia Antiga, como eu mencionei algum tempo atrás, como Sócrates, Platão e Aristóteles, já referiam sobre os valores humanos como a coragem, a justiça, a amizade e o amor. Sócrates ensinava na Ágora, espaço público de Atenas, dialogando com seus discípulos e outros interlocutores. Sócrates indagava os cidadãos atenienses a respeito das virtudes. Como saber se uma conduta é boa ou não? Porque o bem é uma virtude e o mal é um erro. O que é bem e mal? O que é melhor? Ser justo ou injusto? Ao fazer essas indagações, Sócrates procurava levar as pessoas a refletir sobre a si mesmo e sobre suas ações. Tomar decisões também significa assumir riscos e responsabilidade. Estar preparado para lidar com imprevistos é tão importante quanto elaborar planos detalhados. Nessa hora, nossas crenças e valores podem nos ajudar a fazer escolhas e a enfrentar suas consequências. Vivemos tempos de mudanças muito rápidas e estamos em constante interação com pessoas e informações. Para lidar com isso, é importante ter certeza de que somos e dos valores dos quais não abrimos mão. Podemos sugerir um debate em sala de aula, e é claro, em comum acordo com o professor de ensino religioso, sobre nossas atitudes. Primeiro, nossas atitudes diante de situações diversas em relação com nossos valores e com a maneira como vemos as coisas. Por exemplo, por que você estuda? Mesmo que esse debate não aconteça em sala de aula, vale a pena tirar um tempo para pensar sobre essas indagações. Acabamos de mencionar e pensar sobre nossas atitudes. Nesse momento, vamos aprender sobre crenças religiosas e princípios éticos. Os valores coletivos e individuais dependem das culturas familiar e social. O contexto em que vivemos influencia a nossa identidade, o nosso comportamento e a maneira como pensamos e tomamos decisões. A cultura muda de acordo com o local e a época, por isso as sociedades se transformam e as pessoas que compõem também. Isso porque não somente a cultura influencia o indivíduo, mas o indivíduo também influencia a cultura. A moda é um exemplo desse tipo de mudança. É um reflexo do contexto histórico e geográfico e pode atender a várias necessidades, desde a proteção contra o frio ou o sol, ou até a demarcação de classes e papéis sociais. Atualmente, não existem roupas consideradas adequadas para determinadas ocasiões ou reservadas a algumas profissões e ordens religiosas. A moda também pode ser uma maneira de expressão do indivíduo, dos seus valores éticos e de suas crenças religiosas. Só um minutinho, eu tenho que lembrar você que você não pode esquecer de registrar a sua presença usando esse QR Code que vai aparecer na sua tela com o seu celular. Acabamos de mencionar princípios éticos. Vale a pena compreender o significado de ética e moral. E podemos perceber em nosso painel a comparação entre ética e moral. Ética é um princípio, ela é duradoura, ela é universal, porque ela é válida em diferentes sociedades e épocas. Também ela é uma regra e ela é uma teoria. Já a moral, ela é uma conduta, ela é temporária, ela é cultural, válida em determinados tempos e em determinada cultura, é uma aplicação da regra e é prática. A palavra ética, ela deriva do grego e se refere à reflexão acerca do modo como tratamos as pessoas e lidamos com situações. A ética pressupõe liberdade,
responsabilidade e nos ajuda a responder perguntas como: eu posso? Eu devo? A ética trata de princípio e considera que o ser humano deve ser justo, porém, com um ser justo. Ou como agir de forma a garantir o bem de todos. A ética exige constante reflexão e construção. Pessoas acreditam que ética é o mesmo que moral, mas não é verdade, como nós percebemos na explicação. A palavra moral deriva do latim e é a aplicação do conjunto de valores éticos numa situação concreta. É uma lista do que é considerado certo ou errado, proibido ou permitido, em determinada sociedade ou cultura. Vejamos um exemplo histórico para compreender a distinção entre ética e moral. Na Grécia Antiga, a escravidão não era uma prática socialmente aceita, ou seja, não era combatida pelas normas morais daquela sociedade. O mesmo ocorreu em outros lugares em momentos históricos. No entanto, muitas pessoas questionaram essa prática, afirmando que ela era inaceitável para todos os seres humanos. São iguais e têm o direito à liberdade. Esse é o princípio de igualdade entre os seres humanos. É ético e, portanto, o combate à escravidão está relacionado a uma reflexão ética. Podemos identificar a influência dos princípios éticos que estão presentes na construção da moral de cada grupo social, na legislação e também nas religiões. Por exemplo, no judaísmo, na Torá, livro sagrado da religião judaica, existem mais de 600 mandamentos que regem vários aspectos da vida, destacando valores como a generosidade, a hospitalidade, a boa vontade para ajudar, a honestidade, o respeito pelo país e um princípio fundamental: não fazer mal aos outros. No cristianismo, os valores cristãos se baseiam na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo. O Sermão da Montanha, registrado no Evangelho de Mateus, é uma das principais bases para os cristãos, que também tem como princípio fundamental não fazer mal aos outros. No Islã, o islamismo é uma religião prática com instruções sobre como viver em um sistema chamado Sharia para orientar a tomada de decisões morais e legais, enraizadas no Alcorão. Essas instruções também acolhem a opinião dos líderes religiosos. O Alcorão é o principal fundamento dos valores muçulmanos. Também existe a Sunna, que consiste nos relatos da vida do profeta Muhammad. E no hinduísmo, a ética hindu está ligada à lei da causa e do efeito. O fiel hindu procura, com base nos seus méritos e esforços, ter uma conduta moral que lhe garanta viver melhor em outra vida. O karma é um efeito que as nossas ações causam e no futuro e nas próximas vidas. E o dharma é um conceito do caminho correto que cada pessoa deve seguir. Os hindus seguem o chamado Sanatana Dharma ou Dharma eterno. Também no budismo, a ética budista está fundamentada no caminho das 8 vias e é de forma semelhante ao hinduísmo. Adere à lei do karma, mas segue o Buda Dharma. Tal como outras religiões de origem indiana, como o hinduísmo e o jainismo, no budismo há o acúmulo de mérito ou demérito, karma bom ou mal, como resultado do comportamento. Nas religiões afro-brasileiras, cada orixá rege ou valoriza certas aptidões ou virtudes. Os fiéis seguem o que é definido pelo seu orixá, ou guia espiritual, que o conduzirá no modo de ser, agir e estar no mundo. Alguns dos principais valores são a preservação ambiental e a busca do equilíbrio nas relações. As crenças se originam de uma cultura
As religiões orientam seus fiéis na prática de princípios e valores que guiam no seu dia a dia. Alguns valores estão ligados diretamente à própria pessoa, por exemplo, aceitação, responsabilidade, amor e respeito a si mesmo. Outros valores estão ligados à convivência com o próximo, como a solidariedade, honestidade, prática da justiça e o respeito ao outro e à natureza. A alteridade é um princípio muito importante para a reflexão sobre a diversidade cultural e a religiosa. A palavra vem do latim e significa ter a capacidade de enxergar o outro como um ser diferente com valores e crenças próprias, sem generalizar. Valor que se liga a esse princípio é a empatia, ou seja, a capacidade de se colocar no lugar do outro e tentar sentir o que ele sente. A valorização e reconhecimento das diferenças do outro nos permitem conviver de um modo harmonioso com pessoas de diferentes culturas, religiões, filosofias de vida e modo de pensar. O convívio com o outro, o diferente, pode enriquecer e desenvolver nossas qualidades. Estamos aproximando ao final de nossa aula, mas antes eu quero propor para vocês uma reflexão através de algumas perguntas. E através desse QR Code que aparece na nossa tela, você vai enviar para nós as respostas. Assim, por meio de sua resposta pessoal, nós vamos perceber se você entendeu o tema que foi ensinado em nossa aula. Primeira pergunta: o que a sua religião, a sua filosofia de vida ou os valores que você segue dizem sobre como se comportar em relação ao próximo? Segundo, o que significa enxergar o outro como um ser diferente? Terceiro, qual decisão você tomou com base em um dos valores estudados na aula de hoje? Qual valor foi esse? E em qual situação? E quarto, qual a importância dos valores individuais e coletivos para a vida em sociedade? Estou ansioso para ver as respostas de vocês. Vamos lembrar o que aprendemos em nossa aula de hoje? Aprendemos sobre crenças e valores pessoais que orientam atitudes e escolhas. Identificar e compreender as crenças e os valores de uma pessoa são tarefas importantes para entendermos os comportamentos e as atitudes. E através do processo de tomada de decisão, em suas escolhas e metas, idealizando um projeto de vida. Conhecendo valores pessoais e coletivos e percebendo que as crenças religiosas e princípios éticos influenciam em nossa vida através de nossas escolhas. Ainda quero lembrar a você que você não pode esquecer de registrar a sua presença usando esse QR Code que está aparecendo na sua tela com o seu celular. Pois bem, chegamos ao final de nossa aula. Esperamos que essa aula tenha sido muito proveitosa para você, assim como foi para nós. Aguardamos você em outras aulas. E não se esqueça, mesmo distante, nós estamos juntos. Tchau, tchau, pessoal!